Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Igreja ideal. Preste atenção para nós vermos aqui. A igreja, ela é o corpo de Cristo. O corpo constituído pela soma total daqueles que creem. Dos que creem, dos da fé. A igreja é de Cristo, ela foi comprada pelo sangue de Cristo, ela foi regenerada por Cristo, e a igreja manifesta a vida de Cristo. Ela é a expressão de Cristo na terra. Você notou uma coisa interessante? Cristo veio à terra, um só. Quando ele sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado, não em um, mas em todo o seu povo. Então nós temos aí outros semelhantes a Cristo, que representam Cristo, a igreja. Mas é triste dizer que a maioria das igrejas hoje está longe desse fato. Muitas são chamadas igrejas apenas em virtude de terem um prédio, de se ajuntarem nos fins de semana e chamar aquilo de igreja. Mas o real significado do que é igreja vem se perdendo. Nesse sentido, precisamos ir até a Bíblia para saber onde tantas igrejas têm falhado em serem conforme Cristo ordenou. E aqui, para isso, nós vamos usar o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai nos ajudar a ver então quais são as características de uma igreja bíblica. E esta é a igreja que Paulo plantou na região da Caia, em Tessalônica. Os testemunhos mostrados aqui nessa igreja e as qualidades mostradas pelos cristãos fizeram daquela igreja, a igreja de Tessalônica, um modelo de igreja bíblica em todo o Novo Testamento. E nesses 10 versículos iniciais do primeiro capítulo, vamos extrair 5 características de uma igreja bíblica. E todas elas estão alinhadas com Cristo. São 5 características. É uma igreja que tem salvo por Cristo. É uma igreja que se torna parecida com Cristo. É uma igreja que sofre com Cristo. É uma igreja que ganha almas para Cristo. E é uma igreja que espera pela volta de Cristo. Vamos ver então a primeira característica de uma igreja bíblica. Ela é uma igreja feita de convertidos. É uma igreja feita de salvos por Cristo. Verso 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, presta atenção nesse, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A primeira marca dessa igreja é que ela é uma igreja salva. É uma igreja composta de salvos. É uma igreja composta de remidos. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja não é um clube onde pessoas se encontram. Igreja não é um centro de encontro religioso. Igreja é um ajuntamento de pessoas específicas. É um ajuntamento de pessoas regeneradas, salvas, nascidas de novo. Isto é igreja. Quando ele usa o termo aos Tessalonicenses,
que estão em Deus Pai e em Cristo Jesus. Estar em Deus, estar em Cristo, é o mesmo que ser salvo. Fala da união de Cristo, da nossa união com Cristo. O que é isso? A conversão não é uma adesão, é uma união mística com o Senhor. Há o fator sobrenatural envolvido aí. E eles estão dizendo, aquele ajuntamento em Tessalônica, são pessoas que estão em Deus e em Cristo, se uniram com Ele. Isso é uma evidência poderosa. E é isso que mais está se perdendo hoje. Nós não estamos falando de igreja visível nem numérica. Você não precisava estar aqui, tem aqui da esquina, tem a da outra, tem ali, está cheia. Mas está cheia do quê? De público. Está cheia do quê? De religiosos. Está cheia do quê? De adeptos daquela comunidade. Isso configura uma igreja bíblica? Não. O que configura? Ela deve estar cheia de conversos, redimidos, transformados, convertidos. E Tessalônica era assim. E você pode ver aqui as evidências dessa conversão no verso 3. Recordando-os diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, primeiro, da abnegação do vosso amor, segundo, e da firmeza da vossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Era primeiro uma igreja marcada por salvos, e essa salvação era claramente demonstrada por muitos frutos. É o que o verso 3 está mostrando, como ela se destacava, era claramente mostrado. Recordo, primeiro, da operosidade da vossa fé. Tessalônica é uma igreja que tem crentes de fé ativa. A fé aqui é fé professada. Não é um cristianismo apático de domingo. Era uma operosidade, era gente ativa, influente, gente de oração, pregadores do evangelho, gente de destaque na sociedade. Não são crentes apáticos, tímidos, mornos. Então veja, a operosidade da vossa fé, fé ativa, uma fé, né? E segundo, a abnegação do vosso amor, um amor desprendido. Abnegar é abrir mão do seu conforto para ajudar. Era uma igreja marcada pelo seu amor ao próximo, o seu amor a Cristo, o seu amor abnegado a própria congregação, ao reino, um esforço em servir. Amor abnegado é mais ou menos assim, aquele marido que ama a filha, o pai, ele chega em casa 10 da noite, porque ele fez hora extra, cansado, não jantou, ele precisa jantar, tomar banho, e chega em casa, a mulher diz, amor, a menina ficou com febre agora à tarde, vamos levá-la para o hospital agora. Não, mas você não chegou agora a tomar banho, a janta está aqui. Não. Amor abnegado. Não, eu vou abrir mão do meu jantar, do meu descanso, do meu banho, para servir a minha filha. Esses cristãos eram assim, as marcas da salvação, os frutos eram claramente evidentes, numa fé ativa, num amor abnegado, e na firmeza da vossa esperança. O que é isso? A firmeza da vossa esperança, a fé deles, a confiança no Senhor, era uma confiança grande, grande confiança em Deus. Era nítido a fé, era nítido a confiança que eles tinham em Deus. Era um povo sólido. Então os frutos, essa salvação era claramente demonstrada por frutos. Terceiro, e esses frutos eram claramente reconhecidos pelos que estavam ao redor. Verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O que é eleição? Todo salvo foi eleito por Deus, ok? Então a pergunta, como é que eu sei que eu sou eleito? Pelo modo de vida,
Paulo vai dizer, fica evidente, vamos trocar eleição por salvação. Essa salvação era claramente demonstrada por frutos, e Paulo vai dizer assim, reconhecendo irmãos amados, a vossa eleição. Esses frutos não eram só demonstrados, como eram reconhecidos, testificados. O que significa? Eles eram marcados pela salvação, era uma salvação com muitos frutos, operosidade e fé, e era uma salvação que era reconhecida pela sociedade ao seu redor. Ela era claramente percebida naquela sociedade. Os parentes viam claramente a conversão, a esposa, os filhos, a região. Isso é a marca de uma igreja bíblica. É assim com vocês, é assim com a igreja Aliança do Calvário. A pessoa que entrar aqui, a pessoa que passar por esses corredores, que visitar a sua casa, pode ver que você é claramente um salvo. Vê que a marca é que você é um eleito, um salvo de Deus. Vê essa salvação demonstrada por muitos frutos. E aqueles que trabalham com você, que convivem no dia a dia, também reconhecem esses frutos. E quinto, essa salvação não era mera adesão, mas o poder do Espírito Santo operou na vida deles. Verso 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. A conversão deles não era fruto de mero discurso, discursou, aderiu, adesão, integração, integrar o movimento, entrar em um grupo. Não era isso. Essa conversão era fruto do poder do Espírito Santo, que a nossa palavra chegou até vós. O que Paulo está dizendo aqui? Nós pregamos aí em Tessalônica. Vocês estão mostrando com os frutos a eficácia dessa pregação, que essa pregação foi poderosa, porque ela mudou a vida de vocês, mudou drasticamente, e os frutos são evidentes. E Paulo está dizendo, sabe por que isso aconteceu? Porque você mudou tanto, porque vocês têm frutos claramente demonstrados e claramente percebidos, porque foi o poder de Deus que fez isso. O Espírito Santo operou, e a palavra aqui, porque o nosso evangelho chegou até a palavra, mas no poder, é dunamis, da onde vem a palavra dinamite. O Espírito Santo operou em vocês poderosamente, a ponto de explodir os ídolos, do verso 9. Verso 9, e vos convertestes dos ídolos. Como eles os converteram? Com o poder, dunamis, dinamite, dinamitou, implodiu, destruiu os ídolos. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.